todos, eu me chamo Victoria Oliveira Cabral Hassan, sou bolsista PIBIC, participo no Laboratório de Dendrologia e venho apresentar o projeto de pesquisa orientado pelo professor Dr. Pedro Higuchi, que se refere à influência do clima sobre a sazonalidade diária do crescimento radial de uma espécie endêmica de floresta nebular, tendo como palavras-chave crescimento radial, temperatura e umidade relativa do ar. A presente pesquisa focaliza-se no município de Urubici, Santa Catarina, no Parque Nacional de São Joaquim, no Morro da Igreja. Ela está a aproximadamente 1.600 metros de altitude, onde a temperatura média anual é de aproximadamente 12 graus Celsius, podendo acarretar, assim, em neve ou geada em períodos específicos do ano, formando uma floresta cuja vegetação contém aspectos fisionômicos típicos por conta desse ambiente. As florestas nebulares. Estas formam uma ecologia peculiar, ressaltando sua importância devido à ocorrência de espécies endêmicas, como a Crinodendo brasiliense, uma espécie endêmica da Serra Geral, cuja encontra-se ameaçada de extinção na IUCN, representando um importante elemento da composição das florestas nebulares regionais, ressaltando ainda que pode ser ameaçada pelas mudanças climáticas, o que justifica estudos que procurem investigar a influência do clima sobre o funcionamento das mesmas. Foram utilizados na pesquisa 5 indivíduos de Crinodendo brasiliense, dendrômetros, para medir a sazonalidade diária do crescimento radial das espécies, uma estação meteorológica do clima adjacente à floresta nebular, assim como seus sensores de temperatura do ar e de umidade relativa do ar. Foram também utilizados sensores para o monitoramento do fluxo de seiva, bem como um datalogger para o registro automático dos dados em tempo pré-determinado. Durante o período de fevereiro de 2020 até abril de 2021, as variáveis climáticas foram obtidas em uma resolução temporal de 10 minutos e o crescimento radial em uma resolução de 30 minutos. Vale ressaltar que as séries temporais foram padronizadas e remostradas para uma resolução de 1 hora. Toda a manipulação dos dados e análises foram feitos por meio da linguagem de programação Python e utilizados modelos lineares polinomiais de segunda ordem, usando as variáveis de temperatura e umidade relativa do ar. Aos resultados, temos um gráfico aqui de crescimento radial de Crinodendo brasiliense, e em sua ordenada à esquerda está a temperatura do ar medida a graus Celsius. Em sua ordenada à direita está o crescimento radial medido em micrômetros. Em sua abscissa está o intervalo de tempo, expresso em horas. O gráfico é crescente quando visto pela linha da temperatura e decrescente quando visto pela linha do crescimento radial no intervalo de 0 e até aproximadamente 12 horas. E por volta desse horário ocorre o ponto máximo e mínimo nas respectivas variáveis, enquanto a partir desse horário elas invertem, tendo a linha de crescimento radial crescente e a linha de temperatura decrescente, mostrando que são inversamente proporcionais, de formas que, nas primeiras horas do dia, a temperatura é amena e as células do tronco estão turvos de água, atingindo o máximo da temperatura e o mínimo do crescimento radial, próximo assim do meio-dia, o que acontece por conta da forte atividade de fotossíntese, ocorrendo assim um alto fluxo de seiva, o que faz com que tenha uma retração radial. E ao decorrer do dia, essa atividade tende a diminuir. Enquanto neste outro gráfico está expresso o crescimento radial de Crinodendo brasiliense, mas por sua vez está representando a umidade relativa do ar. Esta está representada em porcentagem na ordenada à esquerda e em sua ordenada à direita está o crescimento radial medido em micrômetros. Em sua abscissa está o intervalo de tempo expresso em horas. Pode-se ver uma proporção direta entre a umidade relativa do ar e o crescimento radial do indivíduo de Crinodendo brasiliense. Diferente do outro gráfico, a umidade relativa do ar junto do crescimento radial diminui fortemente a partir das 10 da manhã e tem seu período de maior significância durante o início e fim do dia, mostrando que a umidade relativa do ar, bem como o crescimento radial, é inversamente proporcional à temperatura. Isto ocorre em decorrência das áreas altomontanas terem elevada amplitude de variáveis climáticas e que árvores tendem a armazenar água nas células do tronco à noite, e que durante o dia seja utilizado para evitar a cavitação dos vasos durante a transpiração. Agora, nesses outros dois gráficos foram utilizados ajustes de modelos lineares polinomiais de segunda ordem, cuja as de temperatura teve seu R quadrado igual a 0,97 e seu P menor que 0,001 e a sua umidade relativa do ar com o R quadrado de 0,84 e P menor que 0,1, demonstrando uma boa influência por parte das variáveis, explicando de maneira significativa a variação diária do crescimento radial de Crinodendo brasiliense. Nas suas ordenadas está a variação do crescimento radial medido em micrômetros. A linha tracejada em vermelho evidencia o ponto em que muda de negativo para positivo na ordenada, e as abscissas, medidas em graus Celsius na temperatura à esquerda e medido em porcentagem na umidade relativa do ar à direita,
Pode assim ver no gráfico à esquerda que a temperatura e a variação de crescimento radial têm estabilidade até aproximadamente 12 graus Celsius. Quando chega nessa temperatura, ocorre o ápice do crescimento radial do indivíduo e a partir desse horário é notório um declínio acentuado, sendo que ao alcançar aproximadamente 14 graus Celsius em diante, tem uma variação de crescimento radial negativa, ou seja, a partir dessa temperatura tem uma retração radial do indivíduo e antes desse horário há uma maior turgidez dentro do fusto do indivíduo. A umidade relativa do ar, no gráfico à direita, tem por sua vez uma variação do crescimento radial negativo até alcançar aproximadamente 78%, ou seja, menos turgidez no tronco antes desse marco, e a partir desse ponto ocorre uma variação de crescimento radial positiva e ao chegar aos 90% aproximadamente se estabiliza, mostrando uma expansão radial no indivíduo. Ressaltando ainda que tem uma tendência de aumento de variação radial até aproximadamente 90%, onde é em aproximadamente 92% que ocorre o ápice de turgidez. Conclusão. Pode concluir que a expansão radial está associada ao armazenamento de água nas células. Ela ocorre em temperaturas inferiores a 14 graus Celsius e a umidade relativa do ar maior do que 88%. Portanto, conclui-se que o crescimento radial diário dos indivíduos de Crinodendron brasileiros é fortemente influenciado pela temperatura e umidade relativa do ar, considerando que as variações radiais estão relacionadas ao armazenamento de água ao nível celular, infere-se que as mudanças no clima podem acarretar e impactar fortemente o metabolismo das árvores, comprometendo assim a sua capacidade de desenvolvimento. Presto agradecimento ao meu orientador, ao CNPq e à FAPESC e ao DESC pelo ensino de qualidade e pela oportunidade.